Olá, tudo bem? Neste vídeo vou abordar algumas alterações promovidas na execução pela Lei 14.195 de 2021, uma lei aprovada em agosto de 2021 e alterou sensivelmente o regime de suspensão da execução civil, ou seja, além de modificações também no âmbito da citação, a Lei 14.195 de 2021, que é uma lei que trata basicamente de questões voltadas para a sociedade empresária, de um modo geral, também fez algumas alterações no próprio Código de Processo Civil. Mas a nossa proposta hoje é ficar restrito à alteração no âmbito da suspensão da execução. Primeiro ponto, o artigo 921, inciso 3 do Código de Processo Civil, tratava como hipótese de suspensão, lá no início da vigência da Lei 13.105 de 2015, que é o CPC, tratava, reproduzindo o que já estava no Código de 73, a suspensão da execução quando não forem encontrados bens penhoráveis do devedor. Ora, era um regramento específico das obrigações de pagar quando o devedor não tinha bens penhoráveis. Pois bem, a Lei 14.195 de 2021, ela traz uma nova hipótese de suspensão dentro da nova redação do artigo 921, inciso 3. Vejamos, a redação atual é a seguinte: quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis. A figura do executado, não ser localizado executado, é a inovação trazida por essa lei. E é um aspecto extremamente delicado na medida em que você pode ter comportamentos anticooperativos do executado, principalmente diante desse novo regramento. Ou seja, se o devedor não for localizado, já trata de uma causa de suspensão da execução. Ou seja, dentro do inciso 3 agora nós temos duas possibilidades. A primeira, se o devedor não for localizado, e a segunda, se não encontrar bens penhoráveis. Então é a primeira mudança importante da Lei 14.195 de 2021 no aspecto da suspensão da execução. A segunda trata do termo inicial da prescrição intercorrente. Então, no regime anterior, mesmo no Código de 2015, procedia da seguinte forma: o devedor não tinha bens penhoráveis, a execução era suspensa por 1 ano, ultrapassado o prazo de 1 ano, evidentemente começava a contar a prescrição intercorrente de 5 anos, a prescrição quinquenal da execução, que uma vez ultrapassado o prazo da prescrição, a execução era extinta. Então, você tinha o prazo de 1 ano da execução suspensa e imediatamente começava o prazo da prescrição intercorrente. Havia sempre um debate sobre se o juiz determinasse o arquivamento sem decidir claramente pela suspensão. Alguns tinham dúvidas sobre se começava ou não a contar o prazo da prescrição, e isso trazia algumas complicações do ponto de vista prático. Ou seja, qual é o marco temporal certo para o início da prescrição intercorrente? Principalmente se o juiz meramente determinar o arquivamento sem deixar claro no despacho ou na decisão que se tratava de suspensão nos termos do artigo 921, inciso 3. Qual foi a segunda, então, alteração promovida pela Lei 14.195? A primeira foi incluir a figura da não localização do executado como hipótese de suspensão. A segunda foi estabelecer o termo inicial para a contagem da prescrição intercorrente. Olha como ficou a redação do parágrafo 4º do artigo 921 do CPC. O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de seus bens penhoráveis e será suspensa por uma única vez no prazo máximo previsto no parágrafo 1º. Significa dizer que quando o credor for intimado da ausência, da não localização do devedor ou mesmo da
tentativa infrutífera de localização de bens, já está ali consumado o termo inicial da prescrição. Vamos a um caso bem prático para ficar claro. Imagine que o advogado do credor requer a penhora online, a penhora virtual de créditos do devedor. Vem lá o resultado do sistema Sisbajude dizendo que o devedor não tem nenhum valor depositado em nenhuma conta bancária. Evidentemente que vai vir um despacho para intimar o credor para ter ciência da resposta do ofício do Banco Central. Naquele momento em que o credor tiver ciência, por essa alteração da Lei 14.195, já começa a contar o prazo da prescrição quinquenal, da prescrição intercorrente. O mesmo acontece se o devedor não for localizado. O devedor foi intimado no cumprimento de sentença ou citado na execução de título extrajudicial e tiver a certidão negativa do oficial de justiça no sentido de não ter localizado o devedor, também começa a contar o prazo da prescrição intercorrente. É curioso que a prescrição ela começa a contar antes mesmo da suspensão da própria execução pelo artigo 921, inciso 3. Então, numa compreensão dessa alteração do artigo 4º, dessa nova redação, nós podemos pensar assim: o devedor não foi localizado ou não foram localizados bens penhoráveis. O juiz intima ao credor, o credor tomou ciência, começa a contar o prazo. Posteriormente, 1 mês depois, 20 dias depois, 3 meses depois, a execução vai ser suspensa, aí sim, interrompe-se o prazo prescricional. Não está uma redação muito clara que pode acarretar muitos transtornos na prática judiciária. Então, primeiro começa a contar a prescrição intercorrente do momento que o credor é intimado da não localização do devedor, do momento que ele tem ciência da ausência de bens, começa a contar a prescrição, que posteriormente será interrompida pela suspensão da execução. Me parece que não fica muito claro, né? Então vai começar a contar a prescrição, depois suspende e aí interrompe a prescrição. Esse mesmo parágrafo 4º vai deixar claro que a execução somente poderá ser suspensa por uma vez, uma única vez no prazo de 1 ano. Então, 1 ano será suspensa uma única vez. Então, a prescrição quinquenal intercorrente ficará interrompida nesse período de suspensão. Então, a legislação, embora tenha o intuito de estabelecer o termo inicial da contagem da prescrição, pode confundir um pouco na prática, na medida que a prescrição começa a contar antes mesmo da suspensão. É uma alteração que precisa ser bem compreendida, o STJ precisa manifestar-se claramente para que não haja transtornos na prática judiciária brasileira. Um último ponto em relação à alteração às alterações promovidas pela Lei 14.195 é no sentido de que essa alteração aplica-se também ao cumprimento de sentença, ou seja, a fixação do marco inicial da prescrição intercorrente do parágrafo 4º do artigo 921 aplica-se tanto ao cumprimento de sentença, título judicial, como também à execução de título extrajudicial. Então, hoje a nossa proposta aqui é conversar um pouquinho sobre essa alteração para que nós possamos refletir e meditar sobre qual é a melhor interpretação, qual é a melhor hermenêutica que se extrai dessa regra para que não se crie um transtorno para o credor. Curta aí o nosso canal, se inscreva, aproxime mais dos nossos vídeos para que você possa contribuir aí com a nossa comunidade, com o nosso canal, no sentido de fazer um bom debate sobre o processo civil e suas principais alterações. Grande abraço!